Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de eletrostática, né, a gigantesca eletrostática, a importante eletrostática, estamos no nosso tópico 3, trabalho da força elétrica, né? Então, a ideia básica aqui, atrelada ao que vimos anteriormente. Então, a ideia de potencial e a ideia de energia potencial que nós dominamos no tópico passado vão ser extremamente importantes aqui, né? Então, primeiro vamos ter a ideia, o que cargas d'água é realizar trabalho? Vê, de uma forma bem simples, realizar trabalho é transferir energia. Se tu não consegue transferir energia, tu não vai conseguir realizar trabalho. Todas as vezes que um sistema, um corpo ou alguém consegue transferir energia para outro corpo, sistema ou pessoa, não importa, você acabou de realizar um trabalho. Desde um simples empurrão que tu dá no teu coleguinha ali por questões quaisquer, né? Desde a atração, desde um empurrão, desde um bloco batendo no outro, tudo que há transferência de energia caracteriza a realização do trabalho. Então, a ideia de trabalho para a gente aqui, ela é diferente daquela que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando. Mas esse conceito semântico de trabalho, ele é diferente do que a gente vai discutir aqui. Ó. É verdade que, de uma certa forma, eu estou transferindo energia, né, para você, então, de certa forma, até caberia essa discussão aqui numa coisa um pouco mais romântica. Mas, em particular, ó, trabalho da força elétrica. Vai sofrer um deslocamento e, em tese, eu vou realizar trabalho. Como? Desde que, ó, eu defino um ângulo aqui, ó. Então, a gente define como trabalho de qualquer força, lembre-se que só força realiza trabalho, né? O trabalho de qualquer força como sendo produto, né? É um produto escalar. Né? Nós temos produtos vetoriais, bota na matriz, tira o determinante, e nós temos os produtos escalares, onde você se preocupa apenas com as componentes ali, né? Que não tem aquela complexidade todinha do produto escalar, as matrizes vetoriais, enfim. Então, ó, o trabalho, força, vezes deslocamento. Essa força, né, me interessa a força no sentido, na direção do deslocamento. Então, se eu fizer aqui uma decomposição, ó, Fx e Fy, né, eu vou perceber que Fx vai garantir o deslocamento do bloco. Então, esse Fx, ó, pela definição de cosseno, como ele está ao lado, ó, Fx é F cosseno. Então, exemplifica aqui, ó, né, está ao lado, adjacente a é o cosseno. Então, vai ser F cosseno de θ. Então, substitui aqui, ó. Então, força vezes deslocamento. Então, vai ser F de cosseno de θ. Está aqui a definição geral de trabalho que tu traz lá da mecânica. Não vai mudar nada aqui, ó. Vê, a única preocupação que eu vou ter, como eu vou estar usando a força no sentido do deslocamento, na direção do deslocamento, para facilitar a minha vida, vamos considerar esse cara aqui igual a 1, né? Porque aí eu garanto que a força está no sentido e na direção do deslocamento, então eu fico com o trabalho como sendo força vezes deslocamento. Mas a gente aprendeu. Quem é a força elétrica, né? Vê, aprendemos que a força elétrica, ela é o campo elétrico vezes a carga, né? Então, ó, se tu promover bem tranquilamente, ó, né, essa substituição aqui, tu chega na expressão do trabalho da força elétrica, ó, campo, carga, distância, né? Então, vê bem, eu quero dizer qual o trabalho realizado pela força elétrica num deslocamento, né? Então, campo, carga, distância, continua força vezes distância, continua força vezes distância. Evidentemente, como o trabalho é a energia transferida, a unidade dele é o Joule, né? Em homenagem a James Prescott, ok? A unidade é o Joule. Eles são idênticos, né? A única diferença é que o trabalho é uma parte da energia transferida para um sistema, né? Para gerar nele movimento. Então tá aí, ó, o trabalho da força elétrica. Observação, vê. Essas observações, você vai ler o material do GGE, pega o tópico, lê todo. Quando a gente estiver junto de novo, a gente vai discutir algumas observações dessas. Por hora, ela é um direcionamento para você conduzir esse estudo emergencial aí na tua casa, que tu vai ver, vai valer muito a pena. Tá ok? Então, observação. O trabalho da força elétrica, não depende da trajetória. Não depende da trajetória. Por ele não depender da trajetória, né? A gente diz que a força elétrica é conservativa, né? Daí, a força elétrica
ser dita conservativa. Ó, isso é importante. Então, o que é uma força conservativa? É aquela cujo trabalho não depende da trajetória. Então, não importa por que caminho eu desloque. Eu estou aqui num campo elétrico, vê, evidentemente que alguns detalhes você deve saber. Eu estou falando aqui em campos eletrostáticos e por dizer e por definir assim, ele não vai ser variável no tempo, então esse campo vai ser uniforme, como a gente discutiu lá em campo elétrico, porque várias propriedades que tem aqui só vão valer se o campo for eletrostático. Se eu tiver um campo variando no tempo, tudo muda, e aí fica para o teu curso superior, tá ok? Estou te alertando para caso você vá ler aí uma fonte e isso seja dito, isso aqui é um caso particular para o campo que não está variando com o tempo, tá ok? Todas as propriedades estão mantidas. Então, ó, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Logo, a força elétrica é considerada o quê? Conservativa. O que é uma força conservativa? É aquela cujo trabalho não depende de quê? Da trajetória. Tá ok? Definida a expressão de cálculo, e aí a gente precisa de um pouquinho mais. Ó. Não é só isso, tem uma expressão mais robusta que pode nos ajudar bastante nesse momento da transferência de energia. Ah, já entendi. Então, o trabalho, realizar trabalho é, na verdade, transferir energia. Exatamente, realizar trabalho é transferir energia. A gente mostrou as condições que a força elétrica faz isso no campo elétrico, mostrou que ele é um campo eletrostático, constante, não variável no tempo, para que tudo isso aqui que eu estou dizendo seja válido, tá ok? E tem uma outra expressão, vê, na verdade, a gente vai partir de um exemplo quase mnemônico. O que é aquilo? A gente não reflete a realidade, mas serve para explicar, né? Considere dois pontos quaisquer, A e B, né? De um campo, vamos considerar esse campo aqui, ó, de um campo elétrico, tá ok? Tá aqui o campo, e dois pontos A e B. Esse ponto vai ter uma energia potencial e esse ponto aqui também. O que é que nós precisamos entender? Que o trabalho de toda a força resultante, ó, de toda a força resultante, isso é um dos maiores teoremas da mecânica. Vê que eu já usei a mecânica duas vezes aqui. Ó. Eu usei o modelo, a modelagem do trabalho mecânico para chegar no elétrico, a analogia muito válida, e eu vou usar de novo aqui. Ó. O trabalho da força resultante, ele é igual à variação da energia cinética. Isso aqui é o famoso teorema do trabalho e energia cinética, lá da mecânica. Ó. Aqui a gente vai modelar ele para esse caso. A gente vai modelar. Aqui eu digo o seguinte, ó, se eu realizo trabalho, o corpo vai ter que obrigatoriamente ganhar velocidade. Porém aqui, eu vou dizer assim, ó, para que eu transfira energia para alguém, a energia tem que vir de algum lugar. E de onde é que ela vem? Da energia eletrostática armazenada. Então eu vou pegar energia da energia eletrostática armazenada no sistema e vou fazer os corpos deslocarem no campo elétrico. Ok? Então, ó, eu posso afirmar que o trabalho da força elétrica, ela vai ser não mais a variação de energia cinética, isso aqui continua válido, inclusive para a força elétrica, é só uma analogia, e sim a variação da energia potencial, né? A energia potencial. Então, o trabalho da força elétrica pode ser calculado como a variação de energia potencial do ponto B menos a energia potencial do ponto A. Aqui aparece um sinal que vai trocar as expressões, mas eu quero que tu desconsidere ele agora para que as demonstrações sejam feitas quando a gente voltar discutindo ponto a ponto, que fica muito mais seguro. Aqui, como a gente diz, é só um direcionamento. Então, ó, o trabalho da força vai ser a energia potencial do ponto B, do ponto A, desculpa, menos a energia potencial do ponto B. Tu vai até estranhar, porque diz assim, já para a variação não é final menos inicial, por isso que eu disse que tem um menos aqui, ó, que a gente justifica depois, quando a expressão se alinha. Por hora eu quero que tu use isso aqui. Ó. Então, o trabalho da força vai ser, presta atenção, energia do ponto A, K, Q, sobre a distância A, né? Menos a energia do ponto B. Deixa eu colocar aqui. Menos a energia do ponto B, né, que vai ser K, Q, sobre a distância B. Vê, eu vou colocar aqui e a expressão aparece com muito, muito poder. Observa, presta atenção. Então, o trabalho da força, ele vai ser, bota em evidência a carga, ó, Q, olha o que tu ficou, K, Q, sobre D, menos K, aqui é DA, e aqui K, Q, DB. Vê, né? Sem a discussão do sinal, depois a gente bate papo sobre isso. Quem é isso aqui? Isso aqui é o potencial do ponto A. E quem é isso aqui? É o potencial do ponto B. Então eu posso afirmar que o trabalho da força elétrica é a carga potencial de A menos potencial de B.
potencial de A menos de B, então eu vou ter o trabalho da força como sendo carga vezes a diferença de potencial. Nome bonito para isso aqui, ó, DDP, diferença, aquilo que tu encontra na tua casa. Papai, aqui é 220 volts, diferença de potencial, né? Pode ser na seguinte configuração, ó, aqui é 0 e aqui é 220, então eu tenho uma DDP de 220 volts, ok? Diferença de potencial, a famosa DDP, que a gente vai usar a partir de agora. Tem uma outra forma, a gente pode chamar isso aqui de U, né? Ó, então eu posso exemplificar, ó, carga V de A menos V de B, Q vezes U. Olha para mim, vê, duas expressões. A primeira que eu coloquei, campo, carga, distância. E a outra, carga vezes diferença de quê? De potencial. Tu tramita por qualquer questão. Então, vê bem, como é que a gente trabalha a transferência de energia no campo elétrico? Campo, carga, distância ou carga vezes diferença de potencial. Isso aqui é abusivamente utilizado nas resoluções de questão, sem nenhum tipo de problema, né? Lembra? Então, quais são os conceitos mais primitivos aqui? Quais são os mais importantes? Então, realizar trabalho é transferir energia, né? O campo, ele transfere energia através da aplicação da força, em particular, o trabalho da força elétrica, campo, carga, distância, ou carga vezes diferença de potencial, mantendo para mim aí, ó, toda a relação de transferência de energia, né? E os exemplos podem ser quaisquer. Não esquece que também é verdade dizer que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Isso também é fato. Isso não muda, né? O que eu usei aqui para chegar a uma expressão que eu chamo de extremamente robusta, não invalida isso aqui. Tu vai resolver um molde de questões trabalhando com essa ideia de que o trabalho da resultante, só o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética do corpo, tá ok? São todos variação de energia, tá bom? Então, ó, essa é a expressão. Então, quando tu for resolver as questões, tu lembra sempre disso. Já pedi isso, ó. Realizar trabalho é transferir energia, né? Então, num sistema de cargas, eu vou usar EQD, campo, carga, distância, procura os ingredientes e vai para a expressão. Ou carga vezes DDP. Adoro essa aqui, porque de cada 10 questões, 9 estão girando em torno de carga vezes a diferença de potencial entre dois pontos. Não importa a trajetória. Vê, por ela ser uma força conservativa, tu não vai deixar o cara te enrolar, te enganar, né? Fazendo essas configurações geométricas loucas, ó. Vê, presta atenção, né? Tracejados, e o cara chega num ponto A e quer levar a carga para um ponto B, né? Mas se tu tiver simplesmente, ó, 100 volts, 50 volts nessa linha, lembra do que a gente aprendeu? É a carga vezes a DDP. Então, se eu vou levar esse cara aqui de 2 coulomb, vamos dizer assim, 2 microcoulomb, de um ponto A a um ponto B, dessa linha de forças, dessas superfícies aqui batidas com potencial, o trabalho de A para B seria a carga vezes a diferença de potencial. Trabalho zero, vê, carga 2 microcoulomb, 2,10 a menos 6, vezes uma DDP patética de 100 menos 50, né? 100 menos 50. Operei, estou feliz, vou ter um trabalho de 2,10 a menos 6 vezes 50. Eu tenho 50 vezes 2, 100. 110 a menos 6 joules. Se você quiser colocar bem elegantemente, ó, 100 milijoules de trabalho realizado. Vê, ó, eu não me preocupei com a distância geométrica. É possível que ele seja tão maldoso que ele te dê as distâncias, ó, bonitinhas ali, sei lá, aqui 3, aqui 4, para que tu ache 5 no triângulo pitagórico e caia, ok? Tu não vai cair porque tu aprendeu que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória, ela é uma força conservativa. Beijo!